Olá pessoal, sejam bem-vindos à sessão de exercícios, né, do curso de Fundamentos de Física 2. Neste vídeo nós estaremos resolvendo alguns problemas de aplicação, né, envolvendo os conceitos de estática de fluidos e também de dinâmica de fluidos. A primeira questão é essa questão que vocês viram no slide anterior, tá? É uma questão que trata do princípio de Arquimedes e ela diz o seguinte: um bloco de gelo ele flutua na superfície de um lago de água doce. E é isso que eu vou estar desenhando aqui para vocês, essa situação que eu vou considerar aqui uma situação inicial do problema. Tá aí o cubo de gelo flutuando, tá? Uma parte do volume submerso e a outra parte acima do nível da água, tá? Agora, a questão pede para você o seguinte: qual é o volume mínimo desse bloco de gelo para que uma pessoa, especificamente uma mulher de 65 quilogramas, possa ficar em cima dessa pedra de gelo e não molhe seus pés? Então eu quero saber qual o volume mínimo para que isso aconteça. Baseado no texto da questão, a gente já consegue entender qual é a situação final, qual é a situação alvo, né? E a situação alvo é a seguinte: se a pessoa vai ficar em cima da pedra de gelo e não vai molhar seus pés, isso significa que a superfície aqui desse bloco de gelo coincide com a própria superfície do fluido. Essa é a condição limite. Um pouquinho mais abaixo, ela já molha os pés, tá? Bom, neste caso, vamos desenhar a pessoa que está aqui em cima. Tá? Então, a mulher aqui em cima em contato com o bloco de gelo. Então, eu quero saber qual é esse volume mínimo de gelo que tem que ter aqui, tá? Bom, das aulas teóricas, se eu tenho um corpo submerso num fluido, para eu colocar aquele volume do corpo ali, esse volume de corpo ele teve que expulsar um determinado volume de líquido, né? Ou seja, existiu algum volume deslocado desse líquido. E aí, naturalmente, o líquido tenta reagir de alguma forma, e essa alguma forma é através da força de empuxo. E essa força de empuxo é numericamente igual ao próprio peso desse fluido que foi deslocado, tá? Então, o conceito de empuxo já deve estar na cabeça de vocês e certamente a gente vai utilizar esse princípio aí para resolver essa questão. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é um diagrama de corpo livre desse próprio corpo de gelo, né, desse cubo de gelo. Então, se eu fizer um diagrama de corpo livre dele, eu vou desenhar todas as forças aqui que estão atuando no gelo, não na mulher. Tá? Então a primeira delas, e uma das mais óbvias, é a força gravitacional, a força peso que atua nesse bloco de gelo. Tá? A segunda força é a seguinte: essa mulher ela está sendo submetida a uma força gravitacional, portanto existe o peso da mulher, né? Que é uma força de atração gravitacional que atua na mulher e não no bloco de gelo. Tá? Só que essa mulher ela está em contato com o bloco de gelo. Então, naturalmente, existe uma força aqui para baixo também que a gente vai chamar de força de contato. Força de contato. E essa força de contato é numericamente igual à própria força-peso da mulher, tá? Eu só não coloco força-peso da mulher aqui porque, tecnicamente, a força-peso está agindo nesse corpo aqui, que é o corpo da mulher e não no corpo de gelo, tá certo? E o diagrama de corpo livre trata das forças que estão agindo no gelo somente. Mas são numericamente iguais. E a questão já deu pra gente a massa da mulher. Então, vezes a aceleração gravitacional, eu tenho o peso dela, tá certo? Bom, e naturalmente da discussão anterior, vocês já sabem que aqui vai existir uma força para cima, e essa força a gente vai chamar de força de empuxo. Então são essas três forças que estão agindo aqui no bloco de gelo, nesse sistema, e que está em equilíbrio. Significa que esse sistema nem está subindo, nem está descendo, tá? Os vetores aqui não estão em escala, tá? Mas a soma das forças que estão para cima deve ser igual à soma das forças que estão para baixo, para que esse sistema se mantenha no equilíbrio, tá certo? Então, uma forma um pouquinho mais formal de escrever isso que eu acabei de falar é que o módulo da força de empuxo tem que ser igual ao módulo da força de contato mais o módulo da força peso do bloco. Posso escrever dessa maneira. E aí, cada termo desse, eu tenho equações específicas, né? Por exemplo, a força de empuxo, eu sei que é o peso do volume de fluido que foi deslocado. Agora, uma questão interessante, antes da gente começar a escrever as coisas aqui, é a seguinte. Nesse caso, especificamente, como o bloco de gelo ele está totalmente submerso, isso significa que o volume de fluido que ele teve que expulsar equivale ao volume dele, propriamente dito, né? Então, o volume do cubo de gelo
é o mesmo valor do volume de fluido que teve que ser deslocado para acomodar esse volume de gelo. Tá? Então isso é uma informação importante. Eu quero descobrir exatamente esse volume. Tá? Nessa situação aqui em que ele está no limite, esse volume representa o volume mínimo para que eu mantenha esse sistema em equilíbrio. Tá? Bom, então a força de empuxo ela pode ser definida como a massa de fluido que foi deslocada vezes a aceleração gravitacional. Então isso aqui é o peso do fluido deslocado. Isso aqui é igual a força de contato, que eu posso escrever como a massa da mulher, já que os dois envolvem aceleração gravitacional, eu posso agrupá-los, né? O peso do bloco, que é a massa do bloco, tudo isso vezes a aceleração gravitacional, e aí naturalmente eu posso cancelar essas acelerações gravitacionais aí, tá? Bom, a massa da mulher eu tenho, não tem a massa do bloco, também não tem a massa do volume deslocado, tá? Agora, se vocês lembrarem de uma relação importante, a densidade ela é obtida como a razão da massa pelo volume. Isso significa que a massa pode ser obtida pelo produto da densidade e o volume. E eu vou usar isso tanto nesse termo aqui, ó, na massa de fluido deslocado, vou colocar em função de ρV, e também a massa do bloco. Isso significa que, no lugar de massa do fluido deslocado, eu posso escrever a seguinte relação. ρ da água, doce no caso, vezes o volume, que eu vou chamar de volume deslocado, e é o que a gente é a variável de interesse na questão, tá? Que esse volume deslocado de fluido é o próprio volume de bloco, tá? Isso aqui é numericamente igual, o G eu já cortei, né? Então, a massa da mulher mais a massa do bloco. E aí essa massa do bloco eu posso usar uma relação similar. Entretanto, isso aqui é a densidade do bloco de gelo vezes o volume do bloco de gelo. Só que o volume do bloco de gelo é o próprio volume deslocado, tá certo? Então, se o interesse da questão é determinar esse volume deslocado aqui, eu posso agrupá-lo de alguma maneira. Eu posso escrever dessa forma. O volume deslocado vezes ρA, passando esse termo para cá, o ρB, isso tem que ser igual à massa da mulher, tá certo? Então, isolando aqui somente o volume deslocado, ele representa o meu volume mínimo, que a questão está pedindo. É o volume mínimo para que essa configuração aqui permaneça em equilíbrio exatamente dessa forma como está, com a superfície do gelo coincidindo com a superfície livre do fluido. Tá? Esse volume mínimo, então, ele pode ser escrito como massa da mulher dividido pelo contraste de densidade entre água e bloco de gelo, né? Então, ρA menos o ρ do bloco, que é de gelo. Tá? Então, substituindo os valores, vamos lá, esse volume mínimo pode ser escrito como a massa da mulher, que é 65 kg, a densidade da água, que é 10 elevado a 3, menos a densidade do gelo, que foi dada 0,92 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá? E aí, se vocês efetuarem esse algebrismo aí, vocês vão encontrar um volume mínimo que equivale a 0,81 metros cúbicos. Esse, pessoal, que eu estou chamando de volume mínimo, é o volume deslocado. Esse volume deslocado de fluido equivale, nessa situação aqui, ao próprio volume desse cubo de gelo, tá certo? Bom, é isso que a questão está pedindo. E aí, para quem ainda não entendeu, por que esse volume nessa situação significa volume mínimo, né? Acontece que é o seguinte, se o volume de gelo for maior, o volume deslocado vai ser maior, ok? Se o volume de fluido deslocado vai ser maior, a massa de fluido deslocado vai ser maior, então o peso desse fluido deslocado vai ser maior. Se o peso do fluido deslocado for maior, significa que a força de empuxo vai ser maior. Se a força de empuxo vai ser um pouquinho maior, significa que essa força que está para cima, como essas não foram alteradas, né, vai ser um pouquinho maior do que essas duas, e eu já tiro esse sistema desse equilíbrio que está aqui. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, à medida que esse volume aqui, nessa situação, se ele for um pouquinho maior, esse gelo vai subir um pouquinho, e não é isso que eu quero, né? Eu quero o volume mínimo. À medida que eu vou reduzindo o volume, pelo que vocês já observaram aqui, à medida que o volume reduz, volume de gelo, o volume deslocado de fluido também reduz, e esse bloco ele vai afundando. Esse é o efeito líquido, tá certo?
e à medida que esse volume aumenta, ele vai subindo. Então a gente já está nessa situação aqui, ó, que é a situação alvo da questão, que a superfície do gelo coincide com a superfície livre do fluido. Portanto, esse volume deslocado nessa situação aqui é o próprio volume mínimo e é o que a questão espera aí como solução. Tá certo? Até a próxima. Olá pessoal, nessa questão 2 é uma questão parecida com a questão 1 que nós resolvemos, também envolve o princípio de Arquimedes, e ela trata do seguinte, tá? Existe aqui ó, uma superfície de um fluido, água, por exemplo, tá? E existe uma placazinha ó, de madeira que está flutuando nessa superfície, ou seja, tem um volume que está submerso e um volume que está aberto aqui à atmosfera, né? Acima do nível da superfície livre do fluido aí. E a questão, ela pergunta o seguinte, ela nos coloca a seguinte situação. Qual é a quantidade de chumbo que eu posso colar aqui embaixo, na superfície inferior aqui da madeira? Qual a quantidade de chumbo, qual o volume de chumbo que eu posso colocar ali? De forma que essa madeira, ela flutue na superfície e a superfície da madeira coincida com a superfície livre do fluido. Essa é a questão. Então é uma questão bem similar à primeira ideia, né? A primeira questão que nós resolvemos. A situação alvo do problema é essa aqui, ó. Eu vou ter a madeira, mas eu vou colar aqui ou adicionar uma certa quantidade de chumbo. E aí na letra A, essa questão pede qual é a quantidade de chumbo que eu posso colocar aqui, volume no caso, né? Qual o volume de chumbo que eu posso colocar aqui, de forma que eu atinja essa situação, a superfície da madeira coincida com a superfície livre do fluido, tá? Então, para a gente não esquecer, isso aqui é chumbo e isso aqui é madeira. A primeira análise que nós vamos fazer aqui é o diagrama de corpo livre desse objeto como um todo, tá? Então, se eu pegar esse objeto como um todo, fazer uma representação mais reduzida aqui dele, tá? Estou pensando nele como um objeto só. As forças que estão agindo nele são força, peso, uma força de atração gravitacional da madeira, também força, peso do chumbo, tá? De novo, pessoal, nenhum desses desenhos eu vou desenhar esses vetores em escala, tá? Então, eles, nesses meus desenhos, eles não configuram aqui, não representam os módulos exatamente, tá certo? Então, tenham só o cuidado com isso. Bom, então são esses dois pesos aqui para baixo. Além disso, todo esse sistema teve que deslocar um certo volume de fluido, tá? Então, naturalmente, o fluido responde com uma força de empuxo, que eu vou chamar de FE. Ou seja, é uma situação bem similar à situação anterior. Esse sistema tem equilíbrio, todo esse conjunto nem sobe, nem desce. Então, essas forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Tá? Então, como está tudo na vertical aqui, ó, eu posso abandonar esse formalismo vetorial e trabalhar com os módulos. O módulo da força de empuxo é igual ao módulo da força peso que atua na madeira, mas também o módulo da força peso que atua aqui nesse chumbo. Tá? E aí a gente vai começar a descrever cada termo aqui separadamente. Por exemplo, a força de empuxo é o peso do fluido deslocado. Então, a massa do fluido deslocado vezes a aceleração gravitacional. Entretanto, usando essa relação que vocês conhecem, que ρ é igual a m sobre v, eu posso escrever a força de empuxo em função desse volume deslocado, tá? Como é que eu escreveria isso aí? O ρ do fluido, no caso, a água, vezes o volume do fluido deslocado, e aí o volume do fluido deslocado, como todo esse objeto aqui, ó, ele está submerso, o volume de fluido que teve que ser deslocado é o próprio volume da madeira mais o volume de chumbo. Então eu posso escrever isso aqui como volume da madeira mais o volume de chumbo. Com isso, eu tenho o volume deslocado de fluido. O volume deslocado vezes a densidade do fluido, volume vezes densidade, vai me dar massa de fluido deslocado. Isso vezes a aceleração gravitacional, eu tenho peso de fluido deslocado. Então essa equação aqui representa a própria força de empuxo, tá certo? Bom, além disso, como eu posso escrever aqui? Eu vou escrever primeiro o peso de chumbo, tá? Esse peso de chumbo eu posso escrever como a massa de chumbo vezes a aceleração gravitacional, mas sobrou aqui também o peso da madeira, que eu posso escrever como massa da madeira vezes a aceleração gravitacional, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui é cancelar, de fato, essas acelerações
E o meu interesse aqui na letra A dessa questão é determinar qual é o volume de chumbo para que essa situação aqui, ó, seja estabelecida, né? Então, a minha variável é o volume de chumbo. E aí eu vejo que tem massa de chumbo aqui. Eu vejo que tem massa da madeira aqui, tá? Eu não tenho essas variáveis, né? Então, eu vou tentar passar tudo que é massa para volume através dessa relação aqui, onde a massa eu vou substituir por ρV, tá? Então, ó, aqui eu não vou mudar, ρA, volume da madeira mais o volume de chumbo, o G já foi embora. Como é que eu posso escrever a massa de chumbo? Rho do chumbo vezes o volume de chumbo, mais. Como é que eu posso escrever a massa da madeira? O Rho da madeira vezes o volume da madeira. Isso é volume de chumbo, isso é volume da madeira, e aqui é a soma dos dois, tá? Então, ó, o volume de chumbo é a minha variável nessa letra A da questão. Então, eu vou isolar essa variável. Isolando essa variável, que é o volume de chumbo, de que forma que eu posso escrevê-lo, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho volume de chumbo e desse lado também eu tenho volume de chumbo. Então eu vou agrupar essas variáveis, tá? Então colocando em evidência aqui o VC, eu teria o ρ da água, que é esse. Como esse ρ VC passou para o outro lado negativo, eu vou ter menos ρ C. E do outro lado eu tenho aqui o ρ da madeira com o volume da madeira, e tem esse ρ da água vezes o volume da madeira, que eu vou passar para esse lado negativo. Então, já colocando em evidência, eu tenho o ρ da madeira menos o ρ da água, isso aqui vezes Vm. Ok? Então, dessa forma, o volume de chumbo necessário para atingir essa situação de equilíbrio aqui, ó, pode ser determinado através dessa relação. O ρ da madeira menos o ρ da água, vezes o volume da madeira, tá? Eu vou deixar aqui como volume da madeira mesmo. Tudo isso dividido por esse termo aqui, que é o ρ da água menos o ρ do chumbo. Tá certo? Então, eu já tenho condições de calcular isso aqui. Bom, mais especificamente, esse volume de chumbo, ele pode ser escrito da seguinte maneira. O ρ da madeira. O ρ da madeira foi dado na questão e ele equivale a 700 kg por metro cúbico, 700, menos o ρ da água, que eu posso escrever como 1 vezes 10 a 3. O volume da madeira, ele pode ser determinado, porque eu já sei comprimento, largura e espessura, então é só multiplicar essas três variáveis que foram dadas, tá? O comprimento foi dado 0,6 vezes 0,25 de largura, vezes 0,08 de espessura. Então, com isso, esse produto aqui dessas três medidas de distâncias, né, me dá o volume dessa placa aí de madeira, né? Legal. Além disso, eu tenho aqui esse contraste de densidades aqui, ó. Densidade da água menos a densidade do chumbo. Se você recorrer à tabela, que está na aula teórica lá, no slide, eu mostrei a tabela para vocês. O ρ do chumbo, ele é dado por 11,3 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então, efetuando essa álgebra aí, ó, o volume de chumbo necessário, ele vai ter um valor de 3,5 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Então, esse é o volume de chumbo necessário para alcançar essa situação de equilíbrio aqui, coincidindo a superfície da madeira com a superfície livre do fluido. Tá? Então, essa aqui é a nossa letra A. E a nossa letra B, ao invés de pedir o volume, pediu a massa de chumbo, né? Então, uma relação simples. Através dessa relação aqui de densidade, a massa é o produto de ρ vezes V, né? Então, a massa de chumbo é o produto de ρ do chumbo, que eu conheço o valor, inclusive, 11,3 vezes 10 a 3, vezes o volume de chumbo, que é 3,5 vezes 10 a menos 4. Se você efetuar essa álgebra aqui, você vai encontrar um valor de 3,95 kg aproximadamente. Então, pessoal, volume de chumbo e massa de chumbo, essas duas quantidades são as quantidades necessárias para eu anexar aqui na madeira e fazer com que essa superfície coincida com a superfície livre
do fluido. Então é mais uma questão aí de aplicação do princípio de Arquimedes, tá certo? Até a próxima questão, pessoal. Bom, pessoal, essa questão que vocês viram no slide anterior é a nossa primeira questão de aplicação, né, envolvendo escoamento de fluido, envolvendo dinâmica de fluido, tá? Ela trata basicamente o seguinte: existe um tanque, na realidade é um grande reservatório, né? A gente vai discutir o que significa esse conceito de grandes reservatórios, né? Então, ó, isso é um tanque de fluido. Vou desenhar uma base aqui pra gente. Essas são só as bases do tanque. Dá um retoque aqui. Tá? Esse tanque contém um determinado fluido. Aqui está o nível do fluido. Aqui tem uma abertura. Essa abertura, a gente tem aqui, ó, uma tubulação. Ela desce. Depois ela fica na horizontal. Eu vou seguir aqui montando a tubulação para vocês. Um detalhezinho que aqui no final, pessoal, ainda tem uma reduçãozinha de diâmetro. Tá? Então eu vou, como se colocasse um conectorzinho aqui reduzindo o diâmetro. E esse diâmetro aqui fininho é a minha seção final, tá certo? Ótimo. Bom, a questão mesmo deixou ali claro para vocês que esse ponto aqui é chamado de ponto 1, um ponto aqui dentro é chamado de ponto 2, e um ponto aqui dentro, que fica difícil até de desenhar aqui na saída mesmo, é chamado de ponto 3. E aí, naturalmente, aqui é a saída de fluxo de fluido mesmo. Ok? Essa situação aí é uma situação dinâmica. Continuamente a água está escoando através dessa saída aqui, dessa seção 3. Tá? Que a gente tem que observar aqui. A questão nos informou as áreas das seções. A questão falou o seguinte, ó, a área da seção 2, da seção reta aqui, ó, se eu traçar uma seção reta aqui, se eu medir essa área equivale a 0,048 metros quadrados. E também foi dada a área da seção 3, que é essa área menorzinha, né, 0,016 metros quadrados. Foram dadas essas duas áreas. Bom, e a respeito da área da seção 1, ou seja, nesse ponto 1 aqui, como o reservatório é muito grande, essa questão nos diz que essa área 1 ela é muito maior do que tanto a área 2 quanto a área da seção 3. Isso é uma consideração importante. Sempre quando a gente estiver trabalhando com problemas de escoamento, e isso envolve grandes reservatórios, se o ponto em questão que você está analisando é a superfície desse reservatório, à medida que a água vai escoando, como esse reservatório é muito grande, isso significa que a velocidade com que esse nível vai diminuindo é uma velocidade muito baixa. Quanto maior esse reservatório, mais difícil será possível você observar a redução do nível desse reservatório. Você observa a água saindo. É possível você identificar uma certa velocidade aqui nesse escoamento de saída. Agora, a velocidade com que esse ponto 1 aqui vai descendo devido ao escoamento, quanto maior esse reservatório, mais difícil é de ser observado, porque essa velocidade é muito pequena. Certo? Bom, então, a questão pede na letra A, ela pede o seguinte, ó, na letra A, determine qual é a vazão volumétrica. Quero saber qual é a vazão de saída. Quantos metros cúbicos por segundo saem por essa seção 3 aqui, tá? E aí, naturalmente, esse conceito de vazão vale para qualquer seção, né? A vazão de saída aqui tem um determinado valor, a vazão no ponto 2 é a mesma, a vazão em outro ponto é a mesma, porque o fluido é incompressível. Isso aqui nos diz a equação da continuidade. Tá certo? Legal. Falando em equação da continuidade, e de novo, voltando a essa questão de grandes reservatórios, é o seguinte, pessoal. Se eu aplicar a equação da continuidade no ponto 1 e no ponto 2 aqui, por exemplo, eu teria área 1, velocidade 1, igual área 2, velocidade 2. Eu teria essa relação. Tá. Então, se eu fosse determinar aqui quem seria a minha velocidade 1, eu teria a seguinte relação, A2 sobre A1, V2. Tá? Eu teria essa razão aqui, ó. Só que já foi dito que A1
é muito maior do que A2, ele está aqui no denominador. Isso significa que essa velocidade 1 aqui, pessoal, ela é aproximadamente nula, uma velocidade muito pequenininha, tá? Significa que esse A2 sobre A1 é um número muito próximo de zero, que multiplicado por V2 ainda dá um número muito próximo de zero, tá certo? Então, isso aqui é uma aproximação de grandes reservatórios. Tem que ficar ligado nisso, em toda questão que envolver reservatórios de grandes dimensões, tá? Às vezes a questão nem te dá essa informação explícita que A1 é muito maior do que A2 ou que A3, mas te fala que isso aqui é um grande reservatório. Então você já tem que ficar ligado que a velocidade dessa seção aqui, ó, de maior seção, a velocidade dela aqui é uma velocidade desprezível comparada às outras, tá certo? Então isso é uma relação que nós utilizaremos. Bom, como é que eu determino a vazão? Eu vou escolher aqui, o que eu tenho? Eu tenho a equação da continuidade e tenho também a equação de Bernoulli para trabalhar nessa questão. Ambas as equações envolvem escoamento, né? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 3 e depois vocês vão entender por que eu escolhi esses dois pontos, tá? Então, usando a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, eu posso escrever o seguinte, olha, aqui é uma relação entre o ponto 1 e o ponto 3. Vou usar Bernoulli nesses pontos. A pressão em 1 mais a densidade do fluido, a velocidade em 1 ao quadrado, dividido por 2, mais a densidade, aceleração gravitacional e a altura da coluna. Foi dada na questão também, eu não coloquei aqui, mas essa altura foi dada. Isso aqui eu vou chamar de Y1, tá? Mas foi dado aqui 10 metros de altura, tá? Então, o meu nível de referência é esse nível aqui debaixo do chão, tá? Da mesma forma que foi dado também esse nível de referência aqui, ó, desse último trechinho da tubulação, que eu vou chamar de Y2, mas a questão nos deu como 2 metros. Tá? Então, essas relações de altura eu tenho. Então, aqui, como eu estou no ponto 1, a altura vai ser 10 metros, mas por enquanto eu vou chamar isso aqui só de Y1 para vocês, ok? Bom, a equação de Bernoulli me diz que esses três termos aqui, ó, cada um deles está associado a uma energia diferente no escoamento, né? Esses três termos para um ponto deve ser igual aos mesmos três termos para um outro ponto qualquer, tá? Ou seja, esses três termos aqui, o resultado é sempre uma constante para qualquer ponto no escoamento do fluido, tá? Isso significa que, como eu usei o ponto 1 e o ponto 3, eu tenho aqui a pressão em 3 mais ρ V3 ao quadrado, isso sobre 2, mais ρ G Y2, onde esse Y2 aqui, ó, é a altura em relação ao meu nível de referência desse ponto 3. Tá? Então, essa é a relação aí que eu tenho. Tá? O que eu posso observar dessa relação? Primeiro, usando essa condição aqui, ó, de grandes reservatórios, eu posso dizer que esse termo aqui, ó, ele é aproximadamente nulo, por conta dessa velocidade 1, que é uma velocidade muito baixinha. Tá? Então, essa é a primeira aproximação que é válida nesse problema. Tá? Bom, uma outra coisa que eu sei é que tanto a pressão no ponto 3 quanto a pressão no ponto 1 são as pressões atmosféricas. Veja, aqui está aberta a atmosfera e nesse ponto P3 aqui, ó, nesse ponto 3, que é exatamente a saída da tubulação, também está submetida à pressão atmosférica. Então, essas pressões aqui, ó, eu conheço, tá? São pressões conhecidas, exatamente a pressão atmosférica, e aí eu posso cortar tanto esse P3 quanto P1, porque eu sei que eles valem P0, tá? Então, aí você já começa a observar por que eu escolhi esses dois pontos, tá? Eu sempre uso Bernoulli entre pontos e que eu tenho o máximo de informações, tá? Então, eu não sei, por exemplo, qual a pressão P2 aqui, por isso que eu não escolhi ponto 1 e ponto 2, tá? Então, aqui eu sei que é a pressão atmosférica, aqui eu sei que é a pressão atmosférica, e essa situação de grandes reservatórios ainda me deu essa condição de que esse termo é aproximadamente zero, né? Bom, qual a ideia? Com isso, que eu consigo determinar aqui a velocidade de saída, a velocidade com que o fluido sai aqui nessa seção 3. Tá, mas por que eu quero determinar, que é a única variável que eu desconheço dessa equação, ok? Por que eu quero determinar aqui V3? Eu quero a vazão, né? Mas a vazão é definida justamente pelo produto da área da seção vezes a velocidade com que o fluido sai naquela seção. A área 3 eu conheço. Determinando a velocidade V3, eu conheço a vazão e consigo resolver esse problema. Tá certo? Bom, então aqui é só um algebraísmo para a gente tentar isolar quem é esse V3, tá? Como é que eu posso escrever V3, pessoal? Essa velocidade 3, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Bom, antes, né? Como só sobraram termos que envolvem
Rho, eu posso cortar Rho, Rho e Rho, e ele sai desse algebrismo todo. O que eu posso fazer mais? V3 eu vou manter aqui. Esse GY2 eu vou passar para o outro lado. Então eu teria aqui, ó, esse 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando também para o outro lado. Então eu vou ter um 2 aqui. 2G, aqui eu vou ter Y1 menos Y2, como é V3 ao quadrado, eu ainda vou ter uma raiz quadrada disso aqui. Então, V3 pode ser escrito dessa maneira, tá? Eu só isolei quem é V3 aqui, tá? Você pode pensar em passar, deixar V3 aqui e passar tudo para o outro lado, tá? Então, eu teria um 2 multiplicando e teria esse termo Y2 aqui negativo, tá? Então, é só algebrismo mesmo. Legal. E eu conheço todas essas informações aí, ó. Eu sei que 2 vezes a aceleração gravitacional, 9,81, o y1 são os 10 metros, o y2 são os 2 metros. Então, 2 vezes 9,81 vezes os 8 metros, a raiz disso, se vocês efetuarem essa conta, vocês vão obter um valor de velocidade de 12,53 metros por segundo. Essa é a velocidade do escoamento aqui nessa seção 3. Mas para responder a letra A, eu pedi vazão, né? Vazão é simplesmente A3 vezes V3. A3 eu já tenho, V3 eu acabei de descobrir. Fazendo o produto dessas duas variáveis, vocês obtêm o valor de vazão de 0,2 metros cúbicos de água a cada segundo que passa. Essa é a vazão do meu sistema. Logicamente, eu calculei essa vazão usando esse ponto 3, tá? Mas como o fluido é incompressível, a vazão é a mesma em qualquer seção que eu escolhi, tá? Inclusive na seção lá de cima, que a área é muito grande, a velocidade é muito pequenininha, mas ainda tem velocidade, então tem vazão, tá? Então, com isso, a gente responde aí a letra A. Já a letra B não dá, né? Já a letra B do problema, ela pede o seguinte, ao invés de pedir vazão, ela pede qual é a pressão manométrica nesse ponto 2. Então, vou colocar aqui, ó, letra B. Pressão manométrica no ponto 2. Ponto 2 é esse aqui, tá? Eu não conheço a pressão ali, justamente o que a questão está me pedindo. Só que ela não está pedindo a pressão absoluta, ela está pedindo a pressão manométrica. Você tem que pensar que a pressão manométrica é obtida descontando a pressão atmosférica da absoluta, tá? Bom, com um raciocínio similar, eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, porque eu tenho muitas informações no ponto 3, né? Eu tenho velocidade, eu tenho a pressão, enfim, tenho a altura, né? Então, eu tenho muitas informações desse ponto 3. Então, eu vou escolher esse ponto 2, que eu tenho pouquíssimas informações, e necessariamente eu tenho que escolher esse ponto 2, porque eu quero uma pressão nesse ponto 2, tá? Então, eu vou escolher essa dupla. Se eu aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 2 e o ponto 3, eu posso escrever a seguinte relação. P2 mais ρV2 ao quadrado mais ρg. Olha que legal. ρg é y2. Só que os dois pontos estão submetidos à mesma altura. Então isso é uma coisa bacana que a gente já vai conseguir eliminar alguns termos. Aqui eu teria P3 mais ρV3 ao quadrado, isso dividido por 2, mais ρg y2, porque também está na mesma altura. Tá? Então, de cara aqui, o que a gente pode observar? Esse termo vai cancelar com esse termo aqui. Eu sei que essa pressão aqui no ponto 3 equivale à pressão atmosférica, tá? Porque esse ponto 3 está aberto aqui à superfície, beleza? Então, a princípio, é isso que eu tenho de informações. E o que é maneiríssimo, esse P2 aqui não é a pressão manométrica, é a pressão absoluta. É a soma de todas as pressões, tá? Só que tem uma pressão atmosférica lá do outro lado. Então, se eu fizer esse P2 menos essa pressão atmosférica, eu tenho a pressão manométrica no ponto 2, que é a ideia da questão, o objetivo da questão, né? Que foi pedido na letra B. Tá? Então, eu já posso escrever isso, ó, P2 menos P0, isso é o que a gente vai chamar de pressão manométrica no ponto 2, tá? Então, essa relação eu consigo com essa expressão aqui. Então, eu passei esse cara para esse lado, montei aqui a pressão manométrica, né? Naturalmente, esse termo aqui eu vou passar para o outro lado, mas quem sobra do outro lado, então, vai ser o ρ dividido por 2, e aqui eu tenho V3
ao quadrado. Esse termo passou para o outro lado, menos V2 ao quadrado. Então, a pressão manométrica, ela depende de ρ, que eu tenho, V3, que eu tenho, e tem A, mas eu não tenho V2. Então, para resolver essa questão, eu preciso determinar aqui, pessoal, quem é essa variável V2. Tá? E eu posso descobrir com uma certa facilidade quem é V2. Uma vez que a gente descobriu a vazão no ponto 3, tá? A vazão é a mesma em qualquer seção. Então, a vazão no ponto 3 é igual à vazão no ponto 2. A vazão eu tenho. Tá? Então, dessa forma, fazendo essa consideração, eu consigo determinar quem é a velocidade em 2. Vou escrever isso aqui em laranja, para ficar um pouco destacado dessa equação aqui. O que eu quis dizer, então? A vazão, pessoal, volumétrica, que eu obtive com essa relação aqui, 0,2, é a mesma em qualquer seção, inclusive na seção 2. Mas para isso ela é calculada com área 2 vezes a velocidade 2. Isso significa para mim que a velocidade 2 pode ser escrita como a vazão volumétrica sobre a própria área 2. Isso aqui é 0,2, a área 2 é 0,048 metros quadrados. Se você efetuar essa álgebra, você vai obter uma velocidade 2 de 4,17 metros a cada segundo. Tá? Essa aqui era justamente a variável que eu precisava para substituir nessa expressão de cima e calcular quem é a minha pressão manométrica. Tá? Então, voltando à situação, a pressão manométrica no ponto 2 pode ser obtida como ρ. E aí, vou fazer até um pouquinho melhor, eu já vou substituir aqui os valores, né? Eu já conheço. Quem é ρ? É o ρ da água, né? 1 vezes 10 elevado a 3, isso, dividido por 2, e aqui eu tenho uma diferença desses quadrados das velocidades. 12,53 ao quadrado menos 4,17 ao quadrado. Tá? Então, dessa relação aí, tá? Calculando essa operação aqui, vocês vão ter para pressão 6,97 aproximadamente, vezes 10 a quarta Pascal. Então, essa aqui é a resposta do item B para essa questão aí de escoamento e de dinâmica. Tá? Então, basicamente, pessoal, para resolver essa questão, nós tivemos que aplicar o conceito envolvido na equação da continuidade e também na equação de Bernoulli. Tá? Vocês devem ficar atentos em questões como essa, são essas considerações de grandes reservatórios. Lembrar que no sistema dinâmico, para um fluido incompressível, as vazões são as mesmas em qualquer seção que você quiser explorar, tá? Dentro do sistema hidráulico ali. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima questão. Bom, pessoal, essa quarta e última questão, ela trata também de escoamento de fluido. É uma questão interessante e ela diz o seguinte para a gente. Considere um balde cilíndrico, e aí eu desenho um balde cilíndrico aqui para vocês. Nesse balde cilíndrico, pessoal, foram dadas as dimensões, tá? Então é conhecido aqui, ó, o diâmetro desse balde, onde esse diâmetro foi dado 10 centímetros. Além disso, também é conhecido aqui essa altura desse balde, tá? E aí, esse H é 25 centímetros, tá? E a questão é a seguinte, no fundo desse balde foi feito um orifício, e desse orifício foi dada a informação da área da seção desse orifício, tá? Então, eu vou chamar essa área, a área que foi dada foi 1,5 centímetros quadrados, a área desse pequeno orifício aqui no fundo do balde, tá? Bom, a situação é a seguinte, através de uma mangueira, por exemplo, esse balde vai ser preenchido com fluido. Então, inicialmente ele estava vazio, né? Foi feito esse furo aqui, e aqui tem uma mangueira que vai injetar água nesse sistema, né? Então, uma variável importante que foi dada aqui foi a vazão volumétrica de fluido dessa mangueira. Tá? Essa vazão volumétrica, eu vou escrever ela aqui também, ela foi dada
vazão volumétrica 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos de água a cada segundo. Tá? Então, essa é a vazão de entrada aqui nesse sistema. E a questão te pergunta o seguinte: até que altura vai existir um nível de fluido dentro desse balde? Naturalmente, uma quantidade de água vai entrar, uma quantidade de água vai sair. Tá? Mas a questão está te dizendo que vai chegar um determinado momento que vai existir aqui no balde um nível de fluido, uma superfície livre. Tá? E se eu considerar aqui como o meu nível base, a própria base do balde, né? Esse nível pode ser chamado aqui de uma variável y, como essa aqui que eu desenho, tá certo? Então, o objetivo da questão é calcular qual o valor dessa altura, a que altura que a água vai chegar no balde. Então, a dificuldade dessa questão é entender esse processo inicial, porque a gente está acostumado a trabalhar no regime estacionário, nas videoaulas teóricas lá nós exploramos as aplicações em regime estacionário, e essa questão te dá uma situação que antes vai ocorrer um período transiente de escoamento. Que período transiente é esse? O balde estava seco. E aí eu comecei a injetar água. Então, durante esse processo, essa vazão de entrada não vai ser imediatamente igual à vazão de saída. Tá? Então, se eu jogo uma quantidade de líquido aqui dentro do balde, imediatamente essa quantidade vai sair por esse orifício? Não. Isso significa que a velocidade de saída do fluido desse orifício, ela tem um determinado valor e ela vai aumentando com o tempo. Tá? Então, essa velocidade aqui vai aumentando com o tempo até chegar à situação de que a vazão, ou seja, a quantidade de metro cúbico que sai de água aqui por segundo, se iguale à vazão de entrada. Aí, esse nível de água acumulada aqui, ele entra em estagnação. Esse nível para e esse regime, a partir de agora, está num regime estacionário. Tá? Então, a dificuldade dessa questão é tentar interpretar o que acontece no regime transiente. Né? A partir do momento que você já entende esse processo no regime estacionário, é só aplicar aqui as condições que a gente já conhece, a equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Tá? Bom, então vai chegar um determinado momento em que a vazão de saída se iguala à vazão de entrada. Tá? Nesse sistema a gente tem o regime estacionário, a gente consegue aplicar nas nossas equações de Bernoulli e continuidade. Para isso, pessoal, eu vou definir aqui dois pontos. No primeiro ponto está na superfície livre do fluido, e no segundo ponto está aqui logo na saída, ponto 1 e ponto 2. Eu vou fazer análise em cima desses dois pontos. A primeira análise que a gente pode fazer é a seguinte: vamos determinar essas áreas, né? Vamos ver a relação entre áreas, só para tirar uma curiosidade. Será que a gente pode usar a aproximação aqui de grandes reservatórios? Vamos lá. Se eu quisesse calcular a área da seção 1, que é essa área aqui em cima, o diâmetro foi dado. Então, eu calcularia da seguinte maneira: π, o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Né? Eu calcularia a área dessa seção. O diâmetro foi 10 centímetros ali, então eu tenho π, aqui 10 centímetros vou passar para metro, 0,1 ao quadrado, isso dividido por 4. Se você efetuar essa operação, você vai obter 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a área da seção 2 já foi dada na questão, que é esse azinho aqui, 1,5 centímetros quadrados. Tá? Então, 1,5 centímetros quadrados para metro quadrado eu divido por 10.000 metros quadrados. Tá? Para quem está com dúvida aí, lembra daquela relação metro, decímetro, centímetro. Só que é uma relação quadrática de área, tá? E eu tenho um valor aqui em centímetros. Então, se eu quiser passar para decímetro, eu vou dividir não por 10, mas como a relação é quadrática, por 100, tá? Só que eu não quero decímetro, eu quero metro. Então, divido por 100 e depois divido por 100. Então, eu divido por 10.000. Foi isso que eu fiz aqui agora, tá? Bom, legal. Então, isso está metro quadrado e isso aqui está metro quadrado. Se vocês efetuarem a razão, vocês vão ver que A1 é cerca, aproximadamente, 52 vezes maior do que A2. Isso significa que essa área 1 ela é 52 vezes maior do que a área A2.
Essa condição aqui, embora a questão não tenha falado, use aproximação de grandes reservatórios, essa é uma consideração que é uma determinada relação que habilita a gente concluir que esse reservatório é um reservatório de grandes dimensões comparado a esse orifíciozinho aqui de saída. Tá? Então isso significa para a gente que a velocidade V1 aqui vai ser uma velocidade muito baixa em comparação a esse V2 aqui. Tá? Isso tem um reflexo na equação de Bernoulli, porque eu posso pegar aquele termo ρV1 ao quadrado sobre 2 e aproximá-lo de zero. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que a área 1 é 52 vezes maior do que a área 2. Isso já é suficiente para a gente considerar essa hipótese de grandes reservatórios, embora a questão não tenha falado isso para a gente. Tá? Então, aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos P1 e P2, a gente pode escrever isso aqui. P1 é ρV1 ao quadrado sobre 2 mais ρg. A altura é o próprio y que eu quero, tá vendo? A altura desse ponto 1 em relação ao meu nível de referência. Agora, esses três termos têm que ser iguais aos três termos relativos ao ponto 2. No ponto 2, a pressão em 2 aqui já é conhecida, eu sei que aqui é a pressão atmosférica, né? Então isso já é uma situação interessante para a gente. O ρV2 ao quadrado dividido por 2 mais G. E a altura do ponto 2, como ela está no nível de referência, isso aqui é zero, né? Nem precisava escrever isso. Tá? Então esse termo aqui é nulo. Isso aqui eu conheço, isso é P0. E isso aqui também conheço, isso aqui também é P0, porque o ponto 1 e 2 estão em contato, estão abertos à superfície atmosférica. Tá? Então, tanto a pressão aqui quanto a pressão aqui é a própria pressão atmosférica, e eu posso cancelar esses termos. Tá? Bom, nós vimos que o fato da área 1 ser 52 vezes maior do que a área 2 me habilita a considerar a hipótese de grandes reservatórios. Então, isso aqui é aproximadamente nulo. E eu fico com o que restar aqui, né? Bom, nós vimos aqui que esse ρ pode cancelar com esse ρ, e a variável do problema, não vamos esquecer que ele quer que a gente obtenha a altura, qual é esse nível que vai se estabelecer e ficar aqui direto como nível de fluido dentro do balde. Né? É esse y eu posso isolá-lo da seguinte maneira, ele vai ser V2 ao quadrado dividido por 2G. Bom, a situação aqui é que eu não tenho quem é a velocidade 2, ou seja, eu não sei em que velocidade que esse fluido está saindo nessa seção 2, a partir do momento que o regime já está estacionário e esse nível de fluido está parado, ou seja, nessa situação que eu desenhei aqui, qual a velocidade 2, eu não tenho, mas posso determinar via equação da continuidade, tá? Porque a vazão foi dada. No regime estacionário, a vazão de entrada vai ser igual à vazão de saída. A quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai para esse nível ser um nível constante de água aqui dentro. Tá? Então, isso significa, vou escrever dessa começo, que a vazão ela pode ser obtida pela área 2 vezes a velocidade 2. Como nós já discutimos na questão anterior, essa medida de vazão do sistema no regime estacionário, a vazão é a mesma em qualquer seção. Tá? Então, mesmo na seção de entrada nessa mangueira, mesmo nessa seção 1 ou na seção 2, as vazões são iguais. Então, a vazão que foi dada com esse valor de 2,4 vezes 10 a menos 4 é a mesma também vazão que vai sair aqui de fluido no ponto 2. Com isso, eu consigo determinar quem é V2, né? Então, o meu V2 vai ser a minha vazão que foi dada, dividido pela área 2. Vazão 2,4 vezes 10 a menos 4. E a área 2, já em metros, 1, metros quadrados, né? 1,5 vezes 10 a menos 4 também. Posso cancelar, inclusive, esses dois. A velocidade 2 vai dar 1,6. 1,6 metros por segundo. Essa é a velocidade 2 e a variável que eu precisava aqui para calcular quem é essa altura. Tá? Portanto, pessoal, retomando essa equação aqui, y, então, pode ser definido como 1,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Efetuando essa operação aí, vocês determinam a altura, que deu 0,131 metros, ou, como queiram, tanto metros, se quiser escrever em centímetro, 3,1 centímetros, com uma unidade um pouquinho mais usual aí em relação à questão. Tá? Então, isso aqui perdão, desde o início da questão, essa altura aqui, não, tá certo, essa altura do próprio balde. O que eu estava querendo dizer? Essa altura do balde é 25 centímetros.
E a altura do nível de fluido, 13 centímetros. Era essa a comparação que eu queria fazer. Tá? Então, daqui até aqui são 13 centímetros para esse sistema. Poderia usar o mesmo procedimento, variando essa área da seção 2. Tá? Naturalmente, quanto maior a sua seção 2 aqui, ó, menor vai ser essa altura. Tá certo? E o contrário também é verdadeiro. Tá, pessoal? Então, a dificuldade dessa questão é a parte mais... a parte transitória, né? Ou seja, o regime transiente. Então, se você entender esse regime transiente e ver que inicialmente a velocidade ou a vazão não é a mesma da vazão de entrada, por isso que vai acumular fluido. Mas depois esse sistema alcança o regime estacionário. A partir do momento que você entende esse regime estacionário, você aplica a equação de Bernoulli, usa aqui a consideração de grande reservatório e obtém o que ele queria, que era a altura da coluna de fluidos. Tá certo? Bom, com isso a gente finaliza aí os 4 problemas de aplicação relativa à aula teórica de final de estática e toda a parte de dinâmica de fluidos, tá? É isso, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.